tem um sinal assim, ou quando dói, a gente pode até imaginar, sabe que o intestino não vai bem, mas quando ele não dá sinal, como que a gente sabe que a gente tem que cuidar do intestino? Ou, por exemplo, vamos até ir um pouquinho mais longe, às vezes quando tem um tumor, ele não dá sinal assim de imediato, né? Não, sintomas, então, assim, essa história de sentir um murro no estômago, o intestino, ele reflete, a gente ter sensações abdominais é muito comum, tem a ver com emoções, ansiedades, medos, então, sentir um desconforto, uma dor, ou comer alguma coisa, gases a mais, tem alimento que fermenta mais ou menos, isso tudo bem, é normal. Só que quando isso começa a acontecer com muita frequência, né, sem algo que justifique, então uma dor, um desconforto constante, um estufamento, gases, ou uma alteração do funcionamento, o intestino tem um ritmo habitual, a pessoa funciona uma vez por dia, ou a cada 2 dias, e de repente muda isso. Isso são sinais que precisam ser investigados. Pode ser algo que está fora do habitual, do normal, do saudável. Então, os sinais iniciais são esses, alguma coisa que está fora do padrão. Mas sim, você tem razão, às vezes as doenças se desenvolvem ali no intestino sem dar sinal nenhum. Por isso que entra a questão de fazer os check-ups preventivos, a gente hoje tem um arsenal importante de não só de avaliação clínica, mas de exames que a gente consegue fazer investigação e pegar algumas situações bem antes de ficarem uma situação grave. O Valdres também é o órgão que ele pode representar a liberdade. Claro, Joyce, porque se ele é um órgão que tem essa capacidade de reter emoções ou de soltar emoções, imagina, quando você se alivia, quando você solta, isso daí te dá uma liberdade muito grande, porque não é apenas uma sensação de alívio físico, é um alívio principalmente mental, a gente pode ir até mais longe, um alívio espiritual, porque é um órgão que ele tem capacidade de reter coisas ou de soltar coisas. Isso daí a gente fala assim, mas é só alimento? Não, é tudo aquilo que acontece na nossa vida. Às vezes a gente não presta atenção nas próprias palavras, por exemplo, quando você diz, eu estou magoado, significa que a água que está dentro da gente ficou ruim, má água. Então, isso tudo mexe diretamente o quê? Com a saúde do nosso intestino. E também tem um outro detalhe, liberdade não significa que a porteira está aberta e que o tempo inteiro você vai estar como se aliviando, não. É você ter consciência de que é absolutamente necessário. Joyce, eu quero pedir uma licença para eu fazer uma pergunta para a doutora. Por favor. Doutora, 2 dias é normal uma pessoa ter um ritmo intestinal, não é diário, de 2 dias, 3 dias? O nosso organismo funciona diferente, o ritmo de uma pessoa para outra pode ser diferente, o metabolismo, idade, sexo, hormônios, caso da mulher que cicla todos os meses, então há um ritmo diferente, há uma variação, pode ser normal evacuar 1 vez por dia, pode ser normal evacuar 2 vezes por dia, a cada 2 dias, então não tem uma regra que tem que ser 1 vez por dia, todos os dias. Então é um contexto que a gente tem que avaliar para ver se aquilo está no funcionamento normal. Que aí, eu digo, é o ato de evacuar, não é o número. Então, evacuar tem que ser um ato tranquilo, você tem a sensação, vai no banheiro, senta lá, não precisa ficar meia hora fazendo força, não precisa fazer muito esforço, eliminando fezes bem formadas, então tem que formar um bolo fecal salsichinha ali, macio, nem duro, nem mole, né? E que não machuque, que você fique com a sensação de que evacuou bem. Tem gente que precisa, para ter todos esses parâmetros, evacuar 2, 3 vezes ao dia. Outro pode ser de 2 em 2 dias. Então, os dois são normais. A gente tem que ver esses outros parâmetros. Nossa, até fazendo um paradoxo, até para isso é difícil, né? Até para isso, Joyce, tem gente que sofre tanto, né? Sofre. Por isso que, às vezes, quando falam para mim assim, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de ir no banheiro, eu falo, não é problema, não é teu intestino, é sua vida. Sua vida que tem que mudar. É bem isso. E se nós médicos, a gente ficar só no físico, na análise do físico, não olhar para esse contexto todo, a gente não vai estar avaliando a pessoa
inteiramente. Então, quando a gente fala, tem que ver o ser humano como um todo, sim. Eu sempre falo, é mente, alma, corpo e coração, porque a constipação tem muito a ver. No consultório, a gente vê nitidamente. A gente tem que avaliar toda a questão física, mas o intestino funciona também com o cérebro e tem gente que prende porque quer controlar tudo, é aquela pessoa controladora que quer controlar tudo da vida de todo mundo, da família, inclusive o intestino. Tem gente que, só quero ir no banheiro na minha casa, não vai no banheiro no trabalho. Gente, tem que ir, é uma regra básica, tem que respeitar aquele momento que deu a vontade, vai no shopping, no restaurante, no trabalho. Então, muitas vezes a constipação, né, que é o intestino preso, tem a ver com isso, com um comportamento de controlador. Aí, por outro lado, o outro que também solta tudo, aquela pessoa desprendida que, não sei o que, muitas vezes tende a ter diarreia. Então, o intestino reflete muito além do físico.